Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, a gente vai tratar sobre o potencial aqui da capital gaúcha para a inovação e também para o empreendedorismo. Em maio, Porto Alegre vai sediar um dos maiores eventos de inovação do mundo e espera atrair até 8.000 pessoas. E a expectativa é até que mais pessoas possam circular aqui pela capital gaúcha, inclusive atraindo bastante turismo para cá. Para a gente falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui o cofundador da Fábrica do Futuro, o Francisco Rauch, o secretário municipal de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto, e também o vereador Felipe Camozzato, do Partido Novo. Muito obrigado, convidados, pela presença de vocês aqui na TV Câmara, para a gente falar desse assunto tão pungente aí, está pulsando em Porto Alegre, inovação, empreendedorismo. Dá para dizer que a gente está num dos momentos, digamos assim, secretário, colhendo os frutos de uma história aí de que foram muitos resultados, de escolhas também, de estratégias para esse momento que a gente está vivendo agora. Com certeza, né? Uma história longa, que ainda se inicia no século passado, quando a gente começa alguns projetos, estabelece os primeiros parques, da cidade, como o Tecnopuc, que vem a ser um dos grandes pilares da inovação, começa a mudar a cabeça das próprias universidades em relação a entregar esse valor para a sociedade, e evolui. É muito legal estar aqui com o Chico, porque de alguma maneira a retomada da Fábrica do Futuro, aquela aposta dos empresários num hub de inovação, ela foi muito simbólica naquele momento, e aí a gente vê depois disso o aparecimento do NAU, os outros hubs, a vinda agora do Instituto Caldeira, projeto do Pacto que reúne os PIBs e as próprias mudanças legislativas, e o Camozzato aqui foi autor de uma lei super importante aí, que a gente pode falar ao longo do programa, que estão gerando todo esse ambiente que justifica a vinda do South Summit, porque a ideia não é só o Congresso, mas sim o que ele representa para a cidade e como a gente pode mostrar este momento efusivo da inovação na cidade a partir do South Summit. Pois é, vereador, o vídeo de Porto Alegre para a candidatura lá para o evento foi muito bonito, Um vídeo que mostrou realmente como Porto Alegre está e pode oferecer um evento dessa magnitude. O senhor, antes de vereador, também pôde acompanhar todo esse processo aí, vereador? É verdade. Bom, primeiro, só cumprimentar todos vocês. É bom a gente estar aqui de novo no estúdio da TV Câmara. Fazia tempo que eu não estava aqui presencialmente, ainda mais cercado de bons amigos. Mas sim, Felipe, eu acho que o secretário foi perfeito na colocação. Primeiro que no Legislativo ele transborda os anseios da sociedade e as manifestações que a sociedade civil organizada ou, enfim, espontaneamente faz. Então, seja através dos parques tecnológicos das universidades, seja através de empreendedores que vão lá, criam espaços, criam empreendimentos que fomentam essas ideias. No Legislativo, a gente acaba respondendo muito mais a esses movimentos que a sociedade acaba liderando. E nesse sentido, sim, a gente está enxergando em Porto Alegre um cenário que eu, particularmente, não lembro de ter visto nada parecido. Não que eu seja muito velho, tenho 34 anos, mas nesses meus 34 anos, ali eu lembro que desde os anos 2006, 2007, que eu comecei a me envolver com o tema de startups, de inovação e tudo mais, eu não lembro de ter um cenário tão favorável que nem nós estamos observando hoje. Tudo graças a pessoas como o Chico, como o Luiz Carlos e tantos outros empreendedores, líderes dessas ideias que defendem, têm trabalhado nesse tema e têm permitido que aqui no Legislativo a gente possa justamente dar respaldo a legislações novas, a um ambiente regulatório diferenciado para a nossa cidade e, obviamente, a Prefeitura possa se engajar nessas atividades dando todo o apoio. Afinal de contas, não é o poder público, não é a Prefeitura, não é a Câmara de Vereadores que é protagonista nesse movimento, mas sim a sociedade civil e os empreendedores do setor. Pois é, falando em empreendedores, Francisco, tu também pôdes vivenciar isso e agora é um outro momento também, de se reposicionar aí também, frente à pandemia, as dificuldades aí, como é que tu espera aí que seja esse ano para vocês? Foi muito legal essa menção de um grande evento internacional que tu comentou, E quando esse tipo de situação acontece é porque os players internacionais, eles veem um cenário bem estabelecido, não é só a conversa, E como o poder público faz a parte dele, as academias, o Pacto Alegre, que já vem há um tempo trabalhando, aproximando empresários, aproximando universidades, ele criou esse cenário. E você vê que a população compra a ideia, e através dos representantes faz a parte legislativa do poder público de corroborar com isso, se percebe que se tem um estágio, estamos entrando e saindo de um estágio de protótipo, de tese, para uma prova de conceito sobre se somos um hub
E porque quando a gente fala em um hub, tem a ver com espaço para várias pessoas, várias entidades trabalharem. Então não é competição, é como a gente brinca quando a gente trabalha com a economia criativa, né? Quando se percebe quão complexo era fazer cinema de Hollywood, as pessoas paravam de competir pelos trabalhos, né? Porque tinha um estúdio que fazia só os sons do helicóptero, né? Então, assim, se nós queremos fazer um grande evento internacional e sermos um grande player mundial, a gente precisa de todo mundo. E vai precisar de mais gente ainda, vai precisar de outros hubs, de outros Franciscos, de outras Camilas, de outros Pedros Valérios, de muita gente. E nesse cenário é importante cada um se especializar naquilo que ele é mais... é o seu maior diferencial e talento. Para a Fábrica do Futuro, por exemplo, nesse momento, a gente está muito focado na parte de economia criativa. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês não é uma coesão estrutural apenas, mas é uma narrativa que se vende. Exatamente. Né? Por que o Brasil é o país do futebol e ainda é, embora não seja mais, mas será sempre? Porque tudo é uma construção simbólica. Então, assim, nesse sentido que os estúdios, os músicos, os videomakers, os publicitários são tão importantes para costurar, até para conciliar o público que não tem conhecimento técnico, expertise, para eles comprarem. Não é o que se diz, é como se diz. E eu acho que os políticos, né, os secretários e os empresários estão todos falando a mesma mensagem. Que é eu acho que isso é muito... E isso fez sentido, né? Ou seja, na própria delegação que foi, né, ao South Summit, a gente vinha a presença do governador, do prefeito, de membros, né, do legislativo, de empresários, de gente da academia. Eu acho que essa frente unificada, né, que começa a trabalhar, né, entendendo que a gente tem que... adaptar nossa cidade para esse século XXI, né, esse século do conhecimento, esse século no qual vão ser os novos negócios que vão ofertar a possibilidade da gente ter uma economia vibrante, da gente repensar a nossa cidade em termos de relações dinâmicas e até de urbanismo, como a gente está discutindo no 4º Distrito. Isso tudo nos permite dar uma possibilidade de futuro da cidade, né? Porque muitas das economias, elas travaram no século XX, e esse era um medo de alguma maneira, né? Ou seja, não são mais as fórmulas que deram sucesso no século passado que vão ser as que vão levar as cidades a serem relevantes nesse novo momento, né, exponencial do século XXI. Então todo esse trabalho que vem sendo feito, que agora de alguma forma transborda, né, e começa a atrair olhares no South Summit, ele é extremamente importante para o futuro da cidade, né? E a gente tem justamente a questão da diversidade, né? E a gente teve notícias, por exemplo, o Novolab está vindo agora se posicionar, uma ação que foi extremamente transformadora lá, né, em São Carlos, né, e vem para Porto Alegre. A gente tem um hub agora que se estabelece no 4º Distrito, especializado na parte mais de sustentabilidade, com reciclagem de materiais, nascido de empreendedoras que nasceram dentro da universidade, desenvolveram negócios e agora agregam outros negócios em torno deles. Isso tudo dá essa efervescência que hoje é sentida e que faz com que as pessoas apostem em Porto Alegre. Pois é, vereador, e para isso tudo acontecer também tem que ter possibilidade disso acontecer também, né? Porto Alegre hoje, até com o próprio Legislativo, com as suas legislações também, né? Que o senhor aprovou aqui na Câmara, como tem facilitado também com que isso possa crescer mais. Verdade. Até destaco, recentemente saiu um novo ranking de cidades empreendedoras, feito pela ENAP em parceria com a Endeavor, e Porto Alegre subiu nesse ranking, né? Estava na 9ª posição, foi para a 6ª posição de uma das cidades, né, mais amigáveis para quem quer empreender e investir. Aliás, Porto Alegre, eu lembro em 2015 para 2016, quando eu resolvi ser candidato pela primeira vez, Porto Alegre vinha bastante mal, né? E o aspecto que Porto Alegre pior pontuava era no ambiente regulatório. Segue sendo um grande gargalo para a gente, mas melhoramos muito nesse aspecto. A legislação que o Luiz Carlos se refere diz respeito ao sandbox regulatório. Porto Alegre foi uma das primeiras cidades do Brasil a aprovar essa regulamentação. Está lá na Secretaria para fazer o decreto, para sair a qualquer momento o decreto regulamentador, mas nos coloca como a maior cidade no país, agora assim que saiu o decreto, que tem esse ambiente regulatório diferenciado para quem quer fazer prototipagem, experimentos, enfim, inovações disruptivas, que antes recebia, né, um caloroso não, né, da nossa prefeitura, porque não tinha previsão legal para aquela atividade, para aquele experimento, então era obrigado pela tua iniciativa, mas aqui não vai dar. E aí a pessoa, o empreendedor, buscava outro lugar. Mas eu queria fazer só um arrazoado, aproveitando que estou na presença do Chico e do Luiz Carlos. Tanto o Chico quanto o Luiz Carlos, além de outros 48 empreendedores, lideranças
de entidades, enfim, participaram de um estudo que nós fizemos no gabinete sobre, que a gente chamou de Porto Alegre, aberta para negócios, e uma interrogação. E nós perguntamos a esses empreendedores, a essas lideranças, como é que eles estavam observando a nossa cidade, quais eram os diferenciais competitivos da cidade, quais eram os gargalos, como é que eles vislumbravam Porto Alegre no futuro. E chamou muita atenção, por exemplo, alguns diferenciais que às vezes a gente, porto-alegrense, não valorizava, né? Primeiro deles, né, a nossa altíssima qualidade de formação de mão de obra, né? Nós temos grandes centros de formação de mão de obra que produzem justamente pessoas qualificadas numa proporção maior do que Porto Alegre estava absorvendo, inclusive. Nós exportávamos e seguimos exportando essa qualificação para fora do nosso estado, até para fora do país. Além disso, nós temos aqui não só um caldo cultural muito interessante, como um custo relativo de estabelecimento de negócios mais competitivo do que outras capitais brasileiras. Então, quando você olha para Belo Horizonte, para São Paulo, para Rio de Janeiro, lá aluguel, custos fixos, outros custos, inclusive de mão de obra mesmo, para administrativo, para algumas tarefas que são ligadas à tecnologia, são mais altos do que em Porto Alegre. E aí eu gostaria de fazer só uma concatenação de ideias. Quando você tem um ambiente de formação de mão de obra intelectual diferenciado e massificado, num lugar onde existe custos competitivos para a instalação, que agora tem um aeroporto que vai conectar internacionalmente a cidade com o mundo, onde tem um agro forte, né, quase 50% do PIB gaúcho do agro, num país que tem uma tradição e um certo protagonismo mundial pelo seu agronegócio. Nós temos uma grande janela de oportunidade de que esse setor de inovação não apenas ajude no aumento de produtividade de serviços, produtos Brasil afora, como também ajude o agro brasileiro a superar, já tem sido um grande destaque mundial, mas superar ainda mais os seus recordes de produtividade, de inovação e gestão desse setor. Enfim, acho que a gente está vendo um momento onde muitas notícias boas estão se concatenando. Não à toa, o Rio Grande do Sul também hoje é um dos 13 estados com mais startups no Brasil, e não à toa que o South Summit está vindo para cá. Nós estamos realmente vivendo um bom momento, e isso é tão verdade que eu, nesses meus 6 anos de mandato, nunca havia sido tão contratado por investidores de fora do estado para saber o que está acontecendo aqui. Exatamente. Colocando Porto Alegre no mundo, realmente, Porto Alegre sai aqui não só dos gaúchos, Porto Alegre vira, né, do mundo inteiro. Francisco, a gente conversava ali também, né, e aí respondendo um pouquinho, o que pode contribuir aí nessa interrogação que o vereador traz aí, né, que gargalos também são esses que podem dificultar, né, esse crescimento, assim, aqui em Porto Alegre? O que tu achas que ainda pode melhorar para facilitar mais ainda? Eu acho que tem se feito um trabalho dentro do que é possível, bem louvável, né? Se a gente parar para perceber, ele falou aqui de 2016 para cá, em termos de história, é um piscar de olhos, né? Então, assim, tem sido feito toda uma estruturação importante, e eu bato de novo, né? Principalmente uma certa coesão da mensagem, né? Da venda, do conceito. Porque a pandemia foi interessante, né? Porque uma das coisas que se falava muito em palestras de inovação era a importância da persistência e da resiliência, né? Uhum. Agora a resiliência realmente foi testada e a verdade é que o mundo é difícil. Então, assim, não é apenas uma ideia romântica. Nós só temos um projeto de Porto Alegre viável porque existe uma infraestrutura aqui, existem recursos humanos, existe poupança, né? Existe excedente, porque, de certa forma, quem entra no mundo da inovação ou entra amparado pelas universidades, porque tem bolsa, porque está naquele laboratório, e aí corre o risco de ficar preso lá dentro também, como está dizendo que não, tem as empreendedoras que saem para empreender, ou tu cria aquela situação em que a pessoa ouviu falar disso, ok, agora eu quero fazer, como é que funciona? Eu vou largar meu emprego? A gente tinha, por exemplo, a gente fez uma vez um hackathon de doutorandos do Rio Grande do Sul inteiro, de várias universidades, e aí o projeto, e aí eles se juntaram aleatoriamente, formaram grupos, e aí brincadeira era misturar as teses de doutorado para criar startups. Muito legal, um laboratório de loucura, né, de brainstorming, e saiu um projeto muito legal sobre um aplicativo voltado para a terceira idade, era bem bacana o projeto. Mas assim, aí a Fábrica do Futuro incubou essa ideia, né, com mentoria e com espaço. Qual é a primeira pergunta que essas pessoas que chegam no primeiro dia para se dedicar à startup fazem? Quanto é que eu vou ganhar? Eu vou ter salário?
Não, veja bem, você está empreendendo, na verdade eu não estou cobrando, mas não vou lhe pagar para fazer a sua ideia. E aí também leva para uma outra questão. Também quando acontece um cenário assim, às vezes precisa das aceleradoras e dos grandes investidores, então. Alguém com excedente vai colocar dinheiro nessas ideias de startup. Mas nem sempre para uma startup é bom receber investidores, né? Por exemplo, se o Felipe vai investir na minha startup, muito mais interessado do que com o dinheiro dele, eu quero os contatos dele, eu quero a mentoria dele, eu quero a ajuda dele. O capital humano que ele representa, sendo um aporte humano à minha startup, é mais relevante do que o aporte capital. E aí tem outra coisa que o Brasil tem que girar a chave. Não existe, e os estrangeiros falavam muito e criticavam. Aqui no Brasil, querem que a gente faça milagre e não querem, sem botar um tostão, né? Não, com dinheiro não tem. O poder público quer ajudar, não pode investir, né? Não, a grande empresa torce muito por você, se ficar muito bom eu compro. Então as novas startups, quem está começando é muito difícil. Então assim, o Brasil tem que entender como política em nível federal, estadual, municipal, que dinheiro público deve ser investido em inovação, porque é papel, não é uma questão keynesiana aqui, mas é papel do Estado investir dinheiro para gerar dinheiro. Porque quando se cria tecnologia, R$1 vira R$10, né? Em algum lugar se gasta dinheiro. Então é muito importante essas políticas e aí formas de filtragem que não fiquem amarradas, né? Que sejam coisas que apenas quem sabe dos concursos e editais participa. Tentar popularizar essas linhas de crédito e financiamento público para novas ideias. Isso é muito importante. A ideia aí, né, secretário, de pensar também, né? Porque fazer com que esse conceito também seja melhor entendido, né? Exatamente. E também possa ser mais expandido para a cidade, que não fique só para nichos, né? Boa, excelente. Vocês falaram um monte de coisas interessantes, deixa eu tentar recuperar algumas delas aqui, né, e explicar mais ou menos. 2015 foi um pouco um ano simbólico, porque em 2015 a gente trouxe para cá o Victor Huang, que era autor de um livro muito interessante chamado The Rainforest, ou A Floresta Tropical. E ele foi um cara que estudou, né, o ecossistema lá do Vale do Silício, e ele veio a Porto Alegre, e pela primeira vez a gente reuniu, e eu acho que isso é muito importante, né? A gente, a partir daquele momento, começou a pensar de uma forma mais colaborativa, nessa coisa que a gente vem chamando de lógica da abundância. Ou seja, em vez de cada um tentar só defender seu projeto, a gente começou a entender que compartilhando e enriquecendo o ecossistema, todo mundo acaba ganhando. E tem uma gravação do Victor Huang que é muito simbólica. Ele diz assim, cara, vocês têm um potencial tremendo, muito mais do que outras cidades, mas vocês não conseguem se organizar para que esse potencial vire ação e vire efeito dentro da cidade. E eu acho que aquilo talvez chacoalhou um pouco o ecossistema, e a partir dali a gente vem construindo essas estruturas, o pacto, as novas regulações. E hoje a gente chega realmente num momento em que a gente começa a ter mecanismos muito mais interessantes para a gente poder ter a trilha completa, né? Desde provocar as pessoas a criar negócios nas universidades, com muitas das trilhas hoje existentes, mas também a gente apoiar aqueles primeiros momentos em que tu tem aquela, né, ainda fragilidade, né? Porque tu ainda não achou o teu modelo de negócios, até daqui a pouco começar a pensar em que essas startups têm que sair, inclusive, para conquistar mercado nacional e internacional, né? Então, começam a ter uma série de elementos, e aí eu vou falar só sobre dois, né? Por exemplo, o programa Creative, né? Que é um programa que foi lançado ano passado. Extremamente importante, ele reduz os 5%, né, para 2% o ISS para empresas virem para cá. A gente começa a ter, passamos da primeira dezena de empresas agora, né? Desde outubro agora até março, e a expectativa é que isso atinja centenas de empresas, né? Porque isso, inclusive, 2 empresas de fora de Porto Alegre ganharam o benefício para vir para Porto Alegre e começar a operar a partir desse ecossistema. Então é aquela maneira de começar a apostar na inovação, né? Ou seja, eu vou até abdicar de receitas num momento imediato, porque isso aí vai me gerar atividade, empregos, geração de renda e impostos, inclusive, mais adiante, né? Um outro mecanismo super importante são, junto com o Sandbox, né, que o que ele permite? Ele permite que eu abra para testes de soluções inovadoras, retirando, inclusive, algumas regulamentações, né, que poderiam atravancar, digamos, o teste. Então, ele é assim, é o que a China utilizou em algum momento, é o que Israel utilizou em algum momento, né, para pegar todos os espectros possíveis, né, ou seja, é o que os países que conseguiram ser ágeis utilizaram em algum momento, dizer, cara, para um teste inovador, eu não quero ter toda a minha carga regulatória tradicional, entendeu? Por quê? Porque eu estou fazendo um teste, eu quero ainda saber se isso funciona. Então a gente conseguiu com o Sandbox, né, avançar nesse sentido, e tem um outro mecanismo que veio do Marco Legal das Startups, que é as compras públicas de soluções inovadoras. Extremamente importante. Por quê? Porque em vez de criar um termo de referência, que eu já tenho como poder público que definir a tecnologia que eu vou utilizar, eu defino o meu desafio público.
E aí eu boto o desafio na rua e as soluções podem vir com diferentes tecnologias e eu posso contratar mais de uma solução para ela rodar a sua prova de conceito, o teste piloto, isso viabiliza alguns, né, porque eu já posso colocar recursos para que aquele teste seja executado. E se o teste funcionar bem, eu já vou para um contrato de fornecimento sem um outro mecanismo. Então isso vai dar uma agilidade para a compra de startups. Claro que isso não vale para as grandes empresas, né, isso só vale para empresas enquadradas como startups, mas ele começa a poder fazer aquilo que o Chico estava dizendo, ou seja, de utilizar de uma maneira inteligente, né, o poder público de alavancagem, mas também demandar das startups que elas entreguem soluções que tragam valor para a sociedade. Assim, né? e o desafio também, né, vereador, de fazer com que se conheça que isso é possível que exista também, né? Porque a gente também tem o desafio anterior também de daqui a pouco mudar essa cultura, né? De entender quem que pode inovar, como inovar, de repente até na escola se incentivar mais isso. Absolutamente. Aliás, uma provocação que eu tenho feito em vários lugares que eu tenho falado é que o pessoal, alô pessoal do concurso, os concurseiros, estabilidade, querem estabilidade, vão aprender a desenvolver, a programar. Essa é a nova estabilidade. A estabilidade do funcionalismo público, essa aí acabou. Reforma da Previdência, reforma administrativa, as reformas de Estado todas, essas vão, de certa forma, condenar, entre aspas, a lógica do serviço público que existia na década de 80 e 90, de um emprego garantido, com rotinas garantidas pro resto da vida, e aqueles salários e aquele planejamento todo. Agora, a lógica do novo século, da economia atual, ela é justamente de uma mão de obra que está faltando no mundo inteiro, de desenvolvedores, pessoas que entendem de tecnologia, conseguem pensar em soluções e que certamente terão um emprego com altos salários para o resto da vida, porque a tendência do mundo é percorrer esse caminho, né, e não o caminho da burocracia e do controle gerencial estatal. Então, assim, o que eu tenho provocado muitos jovens é que, em vez de perder tempo decorando pergunta lá sobre Constituição e outras coisas que acabam caindo nos temas de concurso, abram um Code Academy, abram um YouTube da vida e aprendam a programar. Ou mais pra ti, né? Que é nosso. Ou mais pra ti, é verdade, muito bem colocado, né? E agora a gente está vendo cada vez mais iniciativas vindo nesse sentido de conseguir capacitar esses jovens, várias delas gratuitas, né? Que oferece essa formação em horários que daqui a pouco o jovem pode organizar seu trabalho e poder estar se capacitando à noite, à madrugada, enfim, com muito mais flexibilidade do que a gente via no passado com os cursos técnicos e por aí vai. Então eu enxergo sim, né, uma grande oportunidade para essa mão de obra que virá, né, de conseguir ter uma qualificação melhor, salários melhores e conseguir contribuir de maneira decisiva para que como é que o Chico falou, para esse teste de conceito que nós estamos hoje, se torne efetivamente uma prova concreta de resultados, né? E Porto Alegre tem total condição de entrar nessa linha. Aqui, enquanto legisladores, ou acredito que o Luiz Carlos, enquanto secretário, estaremos muito mais na torcida e dando suporte para que essas pessoas possam se desenvolver, para que esses empreendedores tirando barreiras, possam né? deslanchar. Exatamente. Fazendo um papel, talvez, sanitizador, né? De limpar o ambiente para que eles prosperem. Né? E nesse sentido, Francisco, a gente pode pensar também no perfil, né? Dá para se ampliar esse perfil? Claro que tem que ter um perfil, né? Até queria te ouvir também. Hoje, né, o empreendedor, né? Quem quer começar com seu hub de negócio. Quais são as principais características desse perfil, mas que também dá para trabalhar, que pode se desenvolver? E tem uma questão que eu acho que às vezes parece que girou uma chave e começou a vida agora começou a inovação, né? Inovação é algo que a gente faz desde que saiu das cavernas, né? É a força motriz do ser humano, a criatividade sempre foi, sempre será também. É muito interessante o que o Felipe fala aqui, que quando as mudanças são constantes, né? Agora a regra é a mudança, e se a pessoa sofrer com a mudança, ela não percebe que toda mudança é um desafio, mas é uma oportunidade. Então, mesmo que a pessoa chore que, puxa, meu avô, meu pai foram funcionários públicos e esse era o caminho que eu tinha, que ruim que eu não tenho mais essa segurança. Não, tem milhões de possibilidades. A pandemia criou dificuldades, mas deixou claro que o Francisco pode programar e trabalhar para uma empresa na China. Então, assim, a tecnologia faz isso, ela exponencia as oportunidades. Então, eu diria que a única questão que eu vejo, um perfil que as pessoas devem passar a entender, é que não é apenas a paixão pelo futebol, que é romântica,
ou a ideia de buscar estabilidade econômica como sobrevivência. A busca pelo sucesso, e aí não é só econômico, mas pessoal, de realização, passa pela pessoa entender que ela precisa aprender a ser curiosa, a ser interessada, a estar se atualizando. É um esforço difícil, todo ser humano sofre com isso, quem diz que não mente, alguns lidam melhor, né? Mas dói para todo mundo, que nem abdominais quando se começa, mas depois é preciso fazer isso. Então existe um esforço para aqueles que não gostam do assunto e não gostam de ouvir isso e se sentem atacados, né? Não há opção. O mundo real é o mundo da economia, é o mundo global das tendências. O ser humano é um sobrevivente e só sobrevive a longo prazo aquilo que faz sentido. Qualquer modelo político ou econômico forçado acaba, porque é insustentável. Infelizmente, no universo, existe tal coisa como finitude da energia, né, e dos recursos. Então, assim, e aí o bom senso entra para, finalmente, a longo prazo, separar o joio do trigo. Então, assim, a tendência de buscar um perfil de tecnologia, outra coisa, a tecnologia verdadeiramente de sucesso, ela é invisível. Nós não estamos falando da pessoa saber mexer no celular, ou saber no programador, ou alguém mais velho vai dizer que não sei mexer com o computador, não gosto dessas coisas. Não. Ser criativo e trabalhar não depende de dominar a técnica. Você pode desenvolver conceitos pela sua experiência, inspirar startups a desenvolverem serviços e deixa o robô, inclusive, fazer programação. Eventualmente chegaremos ali. Então, o ser humano, perfil é ser criativo e ser curioso e não parar nunca. Acho que a nova geração está aí também para mostrar que isso também vem com a gente, mostrar que isso é possível de ser feito. A gente segue falando sobre inovação e empreendedorismo. No próximo bloco nós voltamos já já. As pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às possíveis candidatas ou candidatos devem ser registradas no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais até 5 dias antes da divulgação. A regra, que começou a valer no dia 1º de janeiro, deve ser seguida até o dia 26 de setembro. E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando aí sobre a inovação e o empreendedorismo aqui na capital gaúcha. Participam do programa de hoje o cofundador da Fábrica do Futuro, o Francisco Rauch, o secretário municipal de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto, também o vereador Felipe Camozato, do Partido Novo. A gente falava no bloco passado aí sobre esse perfil, secretário, mas eu queria destacar a questão da formação também, né? O prefeito Sebastião Melo esteve aqui na Câmara de Vereadores, na sessão especial dos anos 50 anos da capital, e falou sobre a transformação social que a cidade, né, ela passa, né, pela questão aí do desenvolvimento, né, e o quanto a qualificação profissional é importante para isso, né, e o quanto a inovação está aí para poder mostrar, né, que a formação ela pode ser melhorada com a inovação. Não, fundamental, né? A gente fala muito isso no Pacto, o Jorge Aldir, né, nossa lenda viva da inovação ali, fez um artigo muito interessante há pouco tempo, dessa importância, né? Ou seja, a inovação, no fundo, é um estado de espírito no qual as pessoas estão dispostas a criar coisas novas, né? Estão dispostas a utilizar suas habilidades para gerar novas oportunidades, e isso, como disse o Francisco, vem da própria natureza humana. Só que elas têm que estar habilitadas para isso, né? Ou seja, as tecnologias digitais, elas facilitam que o impacto disso tudo seja mais importante. Então, apostar na educação é garantir essa riqueza de talento que fez de Porto Alegre, né, um destino e uma atração possível para várias das empresas. Então nós precisamos trabalhar muito essa questão, né, da formação desde a mais tenra idade. Aliás, amanhã um projeto do Pacto Alegre inicia, que é o Olimpíadas de Inovação, que está justamente trazendo uma tecnologia que nasce lá na La Salle, do Piquet, em Barcelona, para trabalhar com alguns colégios de escolas públicas aqui de Porto Alegre, com o apoio de várias entidades, né, inclusive o próprio Colégio La Salle aqui, para que a gente possa dar para essas crianças a possibilidade de experimentar o que é essa questão da inovação, essa questão do criar coisas novas. E ao mesmo tempo pensar em problemas públicos. Então a gente está trabalhando com duas dimensões fundamentais, inovação e cidadania, que acho que são vitais, né?
E aí tu fizeste uma questão, né, interessante, que é lembrar que a inovação não pode ser uma bolha só de classe média e alta, né? Nós temos que levar a inovação e o empreendedorismo como valores para toda a nossa sociedade, porque ela é a melhor avenida para alguém poder construir seu futuro, né? Então tem programas fundamentais aí de inclusão digital, tem programas, nós lançamos, né, em parceria com várias entidades, o programa de empreendedorismo feminino, que está olhando um pouco mais para entender exatamente o que a gente precisa fazer para apoiar empreendedoras femininas, porque elas têm desafios um pouco diferenciados, né, associados à maternidade, associados a uma questão de outras questões que a gente primeiro quer celebrar muito do que já existe, entender como é que a gente pode construir políticas públicas que possam apoiar para dar mais avenida para essas pessoas poderem, né, realmente exercer seu talento criativo e criar novos negócios. Então acho que essa questão assim da gente procurar uma inovação inclusiva, né, sinalizar para as pessoas que é por aí que as coisas vão acontecer, mas dar suporte para que as pessoas possam fazer essa transição, eu acho que é uma coisa essencial e certamente uma lição de casa, tanto para a gestão pública municipal, quanto para a Câmara e para os empresários e aqueles que podem ser alavancadores desse tipo de ação, né? Pois é, apostar nessa formação, né, vereadora, de empreender nos bairros, também com as camadas populares, também mostrar que isso é possível também para quem realmente não tem muito dinheiro ainda. Uhum. Nesse sentido, eu acho que a gente tem um dever de casa enquanto cidade de Porto Alegre, especialmente com essa educação básica. Esse ainda é um grande gargalo do nosso município, né? A gente ainda precisa qualificar bastante a nossa formação no ensino básico. Infelizmente, nós não vamos bem no ranking IDEB. A gente ainda tem uma dificuldade de alfabetização, de ensinar as 4 operações básicas matemáticas, conseguir fazer com que esse aluno que tem menos condições financeiras, que está numa região periférica, ele consiga ter os instrumentos básicos para conseguir desenvolver-se, né, e aproveitar todas essas outras ferramentas que são complementares. Então, nesse sentido, eu acho que ainda carece o município, e aí um papel muito forte da Secretaria de Educação e também, obviamente, de todos aqueles servidores de educação, né, de conseguir compreender esse momento que nós estamos vivendo para nós superarmos esses entraves. Não só de conseguirmos ter uma qualificação melhor desse corpo funcional para melhorar também a sua didática em sala de aula, ter uma efetiva presença junto com os alunos, conseguir dar mais produtividade para esse aprendizado, para colocar as crianças em idade correta, no nível de aprendizado que elas demandam, ou que seria o ideal. Tem diversos outros programas hoje que começam a estar disponíveis para a população, sejam eles programas como o Luiz Carlos colocou, né, que são ofertados para quem quiser aderir, como também programas que são tailor-made, específicos para comunidades de baixa renda. E aí eu destaco um deles que a Prefeitura teve uma parceria, não sei há quantos anos, porque faz tempo que eu não vejo mais notícias, e aí pode ser ignorância minha, mas com o pessoal da Besouro, que justamente falava sobre ensinar ferramentas básicas de empreendedorismo e microcaptação de recursos para empreendedores informais ou aqueles pequenos empreendedores, os atuais MEIs, ou mesmo o cara que está na informalidade consiga efetivamente, né, ganhar mais renda, aumentar a produtividade do seu negócio e eventualmente começar a contratar, inclusive, funcionários nas suas comunidades. Então, tem aí, existem dois mundos de fato na nossa cidade, e isso é verdade para o Brasil inteiro, não é uma exclusividade de Porto Alegre, daquele que compreende a inovação, tem a qualificação técnica, está no meio de pessoas que falam essa linguagem, e um outro mundo que está desconectado disso, que ainda tem a dificuldade de conseguir se alfabetizar, conseguir ter a sua formação de ensino básico, conseguir ter acesso a recursos para conseguir deslanchar. E às vezes não, né? E o desafio é como é que você conecta esses dois mundos e permite que esse conhecimento que está aqui, muito concentrado em alguns grupos, ele permeie, né, para outras camadas da população, e a gente consiga, né, de forma geral, que toda a sociedade evolua. Esse é um desafio para Porto Alegre, é um desafio presente em várias outras cidades mundo afora, também não é um desafio apenas brasileiro, mas eu gosto muito de ver o que está acontecendo no caso da nossa cidade, de ter um ambiente e um ecossistema tão plural, diverso e tão rico de cabeças como o Chico e o Luiz Carlos já falaram aqui, seja através do Pacto Alegre, seja através de outras pessoas, lideranças que estão espalhadas pela cidade com diferentes backgrounds, que estão se somando nesse movimento, que podem justamente trazer os insights e colaborar com a sua mão de obra, com os seus projetos, para que a gente consiga, né, espraiar isso para o nosso município. Então, esse é um grande desafio, e a gente, enquanto Câmara, talvez o nosso papel seja muito mais conseguir conectar esses pontos, essas pessoas, do que efetivamente fazer uma lei sobre isso. Eu hoje vejo que muitas vezes o meu papel tem sido muito mais apresentar essas diferentes pessoas e dar um incentivo e divulgar essas atividades do que efetivamente, né, não, precisamos de um projeto de lei. Até porque só lei não adianta, né, se não tiver ação, né? Exatamente. Mas nesse sentido também, Francisco, como é que nesse entremeio se atrai, né? Como atrair pessoas para entender, né, essa virada de chave que é possível de ser feita?
indo conhecer daqui a pouco a startup, conhecendo de perto como que são os processos também. Passa por aí também? Por exemplo, as leis, né, elas correm atrás da sociedade, né? A sociedade muda e as leis correm atrás. Então, assim, é óbvio que todo modelo, todo conceito de gestão, de políticas, ela vai estar sempre tendo que se atualizar. E assim, essas iniciativas de encontro à população nas comunidades, eu já tive oportunidades incríveis de ter algumas experiências assim, e tu sempre acha que está preparado, mas não, né? Porque de fato é um mundo diferente, fica chocado com algumas coisas que a gente percebe. E aquelas pessoas, o Brasil é um país gigante, o Brasil é um país continental, e não tem como dar errado, bastasse apenas esse fator. Porque assim, quais são os três pilares de uma nação, né? A segurança alimentar, somos um celeiro mundial. A questão da água, somos a maior reserva do mundo, né? E a questão da energia, que o Brasil também é muito bem servido com hidrelétricas. Então, assim, a infraestrutura que eu citei está ali. Mas qual é a grande riqueza desse país? As pessoas. Não são as commodities, são as pessoas. E se nós conseguirmos trazer para dentro da equação esses talentos perdidos, essas milhões e milhões de pessoas por aí, nós vamos encontrar os nossos Zuckerberg, os nossos Bill Gates, os nossos empreendedores. Tipo assim, então esse movimento de popularização, de conseguir criar oportunidades de quebrar existe um muro cultural. Porque no começo, quando é um pouco artificial, é uma nova tendência, tende a ser movimentado pelas universidades, pelos grandes visionários, né? A diferença entre o pioneiro e o maluco é que o pioneiro tinha dinheiro para fazer a sua loucura se realizar e fazer a prova de conceito e inspirar pessoas. É conseguir passar por uma fase em que a gente não está mais se testando águas, temperaturas. Está numa questão de prova de conceito e de amadurecimento. E aí a lei vindo junto para se alterar e reconhecer um novo marco e começar a transformar em rotina aquilo que era um lampejo, é um papel muito importante, um momento muito importante disso, né? Então, toda essa questão, a questão de atualização e de percebermos, então, que estamos, de fato, num momento além daquela ideia apaixonada, né? O papel das lideranças é fundamental, né? Quando a gente tem lideranças, né, tanto entre os empresários, nos acadêmicos, dizendo, é importante a inovação, nós temos que apostar nisso e a gente tem que estruturar todo um caminho para a inovação. E no caso da gestão, né, eu tenho aqui que fazer, né, um elogio público ao prefeito Melo, ao vice-prefeito Ricardo, que tem nos cobrado, né, para a gente realmente ser ágil, né, e implantar novos mecanismos, né, todas essas novas legislações que a gente está colocando. A gente já está trabalhando com desafios importantes para a gente poder agilizar algumas soluções importantes na área do DEMAI, na área, por exemplo, da habitação, entendeu? Que são como trazer essa energia criativa para a gente poder colocar soluções. Nós criamos um comitê que está todo preocupado com essa questão do governo digital, do governo na palma da mão, né? E a gente deve ter ações importantes, mais articuladas, mostrando coisas que estão acontecendo lá no monitoramento da cidade, coisas que estão acontecendo na transparência, como foi dito aqui, né? Que estão trabalhando muito para a gente poder ter uma central do cidadão cada vez mais digital, que faça com que as pessoas não tenham que se deslocar para acessar os serviços públicos. Acho que foi feito alguns avanços na área da educação. É um grande desafio, né? Se não fosse, já teria sido feito. Mas a gente colocou o empreendedorismo dentro, né, da carga de trabalho formal dentro de sala de aula. A gente tem o Cidade Educadora, que é um projeto que se propõe a trabalhar fora da sala de aula, que está unindo aí os mais diversos atores da cidade. E mesmo com a secretária Sônia, agora que entrou, nós já começamos a discutir algumas coisas que espero que a gente possa anunciar em breve aí, bastante ousadas da gente trazer justamente algumas possibilidades de trazer os alunos para experimentar coisas diferentes a partir da inovação dentro do ensino público. Então, eu sou um otimista, né, por natureza, né, senão eu não teria aceitado nem o pacto, nem a Secretaria de Inovação. É importante aquela coisa de que inovação não é ócio criativo, né? Exatamente. Porque eu lembro aqui, pontuou uma coisa muito prática. O Uber, por exemplo, aquela grande questão do Uber, né, que ele não pode deixar entrar. Quem botou o Uber em Porto Alegre foi o usuário. Ele usou. Aí a prefeitura correndo atrás para regular, tem uma classe, né, que foi atingida. Aí depois as coisas mudam, o preço da gasolina sobe, já não vale mais a pena, então o cara abandona o Uber, volta aos taxistas. Então, assim, a sociedade
ela vai se mover o tempo inteiro, né? A questão e tem que ter velocidade, principalmente criar regras de jogo livres, que o mercado possa se regular. E, sinceramente, não é nem uma questão política, uma ideologia política. Para mim é uma realidade inegável. A única possibilidade no futuro é deixar a economia trabalhar e deixar as coisas acontecerem, porque é impossível prever cenários. E nesse sentido, né, vereador, esses exemplos que o secretário falava aí de aplicar, né, no dia a dia, ali no saneamento básico, na saúde, ajuda também, né, a entender o quanto agora é fundamental, não tem como voltar atrás mais. Não tem. Aliás, cabe lembrar, pegando o exemplo do Chico aqui, o Uber foi proibido para Porto Alegre. Uhum. Essa Câmara aprovou a proibição do Uber lá em 2015 ou 2016. Lá em 2015 ou 2016. Eu lembro que minha empresa ficava em Canoas e eu indignado com isso. Eu lembro que eu vim e participei de uma audiência pública no Gigantinho para falar contra a proibição. Né? Então, assim, já tivemos tempos difíceis por aqui, que bom que superamos. E hoje, aliás, Porto Alegre tem uma das legislações mais flexíveis no Brasil de transporte por aplicativos. Né? Isso não graças ao poder público, mas talvez graças a uma ação na justiça que suprimiu boa parte dos artigos da lei que foi aprovada de regulamentação dos aplicativos, que criava taxas, burocracias, um monte de espaço de controle, poder, enfim, que engessava justamente a nossa cidade. Mas tocando nesse ponto, né, eu acho que o nosso papel, e aí é legal que o Luiz Carlos falou sobre a política de transparência e digitalização. A gente vem tendo um avanço continuado em Porto Alegre nesse sentido. Por exemplo, hoje a gente tem um aplicativo 156 Mais Poa, onde é uma central de atendimento ao cidadão. Boa parte das pessoas não sabe desse aplicativo, boa parte das pessoas não tem esse aplicativo, não sabe como usar e ainda recorrem ou à reclamação em questão de rede social, né, ou a um vereador para pedir um serviço que na verdade deveria ser via central, né, ou ficam presas pelo telefone, lá acham que é o site e tudo mais. Então, assim, a gente está simplificando e vendo a cidade cada vez mais se simplificar o seu acesso e o seu retorno ao cidadão. Isso precisa avançar. Isso precisa ser uma política de Estado e não de governo. Que bom que passou gestão e isso segue avançando. A política de dados abertos, por exemplo, da cidade, é outro ponto muito significativo, né? Eu fiz uma crítica recente aqui à nossa Câmara de Vereadores, que na gestão passada ela regrediu na sua política de dados abertos e na sua política de transparência. Isso é muito perigoso, né? Perigoso porque prejudica ganhos de produtividade, acesso ao cidadão e os insights espontâneos da sociedade que olha, observa, participa de maneira indireta com aqueles dados para contribuir positivamente com a cidade. Da mesma forma em que a gente pode ter contribuições espontâneas da sociedade, porque ela entende as informações, tem acesso às informações da Câmara, ela pode fazer o mesmo, tendo essas informações sobre a nossa cidade, sobre a prefeitura, e poder também dar suas contribuições, fiscalizar o poder público, gerar uso da inteligência coletiva, né? Exatamente, exatamente. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, de ampla conectibilidade, tem quantos cérebros pensantes não estão aí, Brasil afora, que podem estar querendo contribuir com a nossa cidade e a gente nem imagina. Então, já venceu o tempo de achar que o dirigismo estatal centrado na cabeça de poucos burocratas é o que vai fazer a cidade deslanchar. Na verdade, não. É o colaborativismo, né, a abertura de dados, de informações e essa abertura de mentes, especialmente por quem está nos cargos, está nos mandatos, de dizer que, olha, eu tenho meu conhecimento, mas eu sou insuficiente para toda a transformação que nós precisamos ter. Então eu preciso de aliados e conseguir fazer com que mais pessoas possam construir juntos. Bom, enfim, o assunto ele rende muito tempo, né? É um assunto que é muito rico, a inovação. Vamos fazer uma série de programas então de inovação. Fica aí uma dica do secretário para a gente fazer, mas a gente fica aí, né, com esse assunto registrado e agora a gente poder fazer uma amarração final aí, colaborativa, secretário. Considerações finais aí, o que fica aí, né, desse nosso debate hoje e daqui para frente as suas expectativas aí, secretário? Não, eu acho que a colaboração acho que é um bom, né, um bom valor para a gente terminar esse papo de hoje, né? Ou seja, nós vamos avançar se a gente conseguir fazer isso juntos, né? Ou seja, o próprio exemplo da lei das antenas de 5G, que Porto Alegre hoje é referência nacional, ele nasce numa discussão que envolve empresários, que envolve o poder público, que envolve o legislativo e que nos permite moldar uma legislação que ela nos dá chance de ser uma das cidades mais ousadas em termos de trazer o 5G, que vai ser fundamental para tudo isso que a gente vem dizendo. Acesso das pessoas, novos modelos digitais, novos modelos de negócios baseados nisso.
E pegando um pouco aquela questão até que o Camusato disse, né? Quando a gente abriu os dados, o mais legal foi ver uma empresa, né? Ou, na verdade, um grupo de estudantes pegar os dados de ônibus e criar um aplicativo muito mais ágil para poder, né, as pessoas verem as rotas de ônibus dentro de Porto Alegre. Eu acho que é esse espírito que a gente tem que ter de propósito de servir a cidade, mas fazê-lo dessa forma aberta, colaborativa, né? Achando e retirando os obstáculos para que a inovação possa ser cada vez mais um valor em Porto Alegre. E fica o convite, né, que todos venham nos visitar no South Summit, acho que vai ser um grande momento da cidade, não só o evento de negócios que a gente vai ter, mas toda essa efervescência que vai estar, a cidade vai estar, né, preparada para receber com muito carinho ali, né, e mostrar que Porto Alegre está se transformando em todas as dimensões, nessa dimensão econômica, nessa dimensão urbana, nessa dimensão da inovação. E a gente quer cada vez mais que pessoas, talentos e empresas sintam essa cidade como um lugar em que elas podem realmente evoluir e fazer a diferença. Obrigado, secretário. Secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto. Obrigado, secretário. Vereador Felipe Camusato, suas considerações, por favor. Só agradecer o convite, dizer que estamos sempre à disposição, um prazer estar junto com essas feras aqui. E eu queria só finalizar com uma coisa que veio no nosso estudo, dos vários empreendedores que falaram, né, dentre eles o próprio Chico e Luiz Carlos, é que nós não nos valorizamos como deveríamos. Tá? E aí um convite ao cidadão de Porto Alegre que está nos assistindo ao seguinte: até pouco tempo atrás, eu vou fazer uma analogia talvez um pouco superficial, mas que eu acho que é importante. Até um pouco tempo atrás nós éramos uma galinha que não botava ovos. Nós começamos a botar ovo, tá faltando cacarejar. Tá? Agora chegou a hora de cacarejar. Tchê, nós somos o terceiro estado com maior número de startups, temos uma série de ativos incríveis, estamos trazendo um evento que é internacional para a nossa cidade, tem empreendedores aqui que são referências nacionais e internacionais no que fazem, ou seja, nós já somos muito bons no que fazemos, obviamente temos muito a melhorar, né? Mas nós já conseguimos falar que, olha, tá na hora de vocês virem conhecer a nossa cidade. E essa tá na hora de vir conhecer a nossa cidade passa por todo cidadão convidar seus amigos, familiares, pessoas da sua rede de contatos que não são de Porto Alegre a virem experimentar o que está acontecendo aqui. É realmente muito importante, muito especial esse momento. Eu espero que ele seja só o primeiro passo de muitos que daremos. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, vereador. Francisco Rauch, suas considerações, por favor. Esse movimento, um movimento de inovação consistente, não pode depender de pessoas e nem de entidades. Ele tem que deixar um legado, tem que deixar uma estrutura junto, né? Então, assim, essa questão do aplicativo que a prefeitura está criando, a própria questão do cargo do político, eu acho que tem esse dilema de quem é o poder do cargo que ele tem, né? Tipo assim, quando as pessoas passam, seus projetos morrem, né? Então, assim, essa difusão da cultura da inovação é importante para as pessoas adotarem isso no dia a dia, na sua simplicidade, né? Gostar disso como gosta de futebol. E esse tipo de estrutura, esse tipo de ferramentas digitais, serviços, que eles sejam cada vez mais ampliados. Se nós pararmos para pensar, um verdadeiro mundo de tecnologia e dados é um mundo que impossibilita o crime. Né? Porque se criptomoeda, se todo o dinheiro tiver origem e tudo for rastreado, acabou a corrupção e acabou o crime, porque não tem receptador. Então, assim, a tecnologia é a resposta. E para isso eu fico muito feliz de ver a mentalidade de novos políticos que sabem disso e criam essas ferramentas que deixarão um legado porque o grande usuário seja o cidadão e que ele possa usufruir muito feliz e satisfeito de um serviço entregue pela essa empresa que é o seu país, o seu estado e o seu município. Tá certo. Francisco Rauch, cofundador da Fábrica do Futuro. Obrigado, senhores. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode continuar assistindo por meio das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também mais informações da Câmara de Vereadores no site aqui do Legislativo. A gente se vê na próxima edição. Tchau!